Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo nós vamos tratar de um assunto muito presente nos vestibulares e isso se justifica pela quantidade de situações que o assunto pode modelar. Função afim. Então, vem comigo. Seguinte, galera, função afim é toda função de R em R, ou seja, o domínio são os reais, o contradomínio também são os reais, cuja forma padrão é f de x, ou y, né? Pode ser chamado também de y, igual a ax mais b, onde o a e o b são constantes reais, tá? Bom, eu vou colocar alguns exemplos para a gente, primeiramente, identificar essas constantes, tá? Que nós vamos chamar de coeficientes. Bem, vamos lá. Primeiro exemplo, f de x igual a 2x mais 5. Então aqui, facilmente, a gente consegue perceber que o a é 2 e o b é 5, certo? Comparando com a forma padrão. Exemplo B, g de x igual a menos x sobre 2 mais raiz quadrada de 2. Também, de uma forma bem direta, a gente percebe aqui que o coeficiente é menos 1/2, então a é igual a menos 1/2, e o b é raiz quadrada de 2. Legal. Então, aqui ficou fácil identificar. Na letra C, h de x igual a 5 menos x. Cuidado, ó, observe que, como isso aqui trata-se de uma adição, eu posso escrever como ax mais b ou b mais ax. Então, observe que aqui eu tenho a forma escrita dessa maneira, b mais ax. Então, escrevendo na forma padrão, ó, isso aqui é menos x mais 5. Então, cuidado, né? Para a gente não tornar a coisa muito mecânica. Então, aqui o a é menos 1 e aqui o b é 5. Beleza? Bom, vamos para dois casos particulares que estão na letra D e E. Observe, função v de x igual a 2x. Aí você percebe que está faltando alguma coisa, né? De fato, aqui o que acontece é que o b, né, ele não está representado. Então, nós dizemos que o b, nesse caso, é 0. Tá legal? Então, o a é o coeficiente que acompanha o x, né? E o b é o termo que nós chamamos de termo independente de x. Já no exemplo E, o de x igual a 3, a gente já percebe que o coeficiente a ele não existe, né? Então, aqui nós dizemos que o a é 0 e que o b é 3. Bom, esses dois casos particulares recebem nomes especiais. A função v de x igual a 2x, ou seja, toda função que a gente tem o b igual a 0, vai receber o nome de função linear, beleza? Ok? Bom, já as funções cujo a é igual a 0 receberão o nome de função constante, ok? Então, são aqueles primeiros passos para a compreensão, né, do formato da função afim, tá? Então, a partir de agora, nós vamos para os elementos principais de uma função, que são os gráficos da função. Então, primeiramente, eu quero falar com vocês de uma definição importante, que é a raiz ou o zero da função. O que vem a ser a raiz da função, Fabrício? É o valor de x, claro que esse valor de x pertence ao domínio da função, tal que o f de x é 0. Então, repetindo, a raiz, ou zero da função, é o valor de x, tal que o f de x seja 0. Então, num exemplo prático, quando eu quero determinar a raiz de uma função, basta você tomar a função, fazer f de x igual a 0. Mas aqui a função do exemplo está sendo representada por menos 2x mais 6. Então, eu vou observar agora qual é o valor de x que transforma f de x em 0. Então, fazendo aqui as continhas, né, resolvendo essa equação do primeiro grau, então a gente tem aqui que menos 2x é igual a menos 6, logo 2x é igual a 6 e, portanto, x é igual a 3. Então, observe que 3 aqui é a raiz. Observe que se eu substituo o valor de x por 3, ou seja, faço f de 3,
eu vou ter menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 6 dá zero. Ou seja, a função para x igual a 3 foi igual a zero, que é exatamente a definição de função. Bom, então agora nós vamos falar da alma de qualquer função, que são os gráficos, tá? O gráfico de uma função afim é uma reta. E a partir de agora, nós vamos construir alguns gráficos e observar o que acontece quando a gente muda alguns parâmetros, alguns valores dos coeficientes da função. Bom, galera, então, coloquei aqui alguns exemplos, tá? E a partir desses exemplos, nós vamos observar o que ocorre com o comportamento do gráfico de cada uma dessas funções, tá? E à medida que a gente for identificando isso, nós vamos destacando. Então, o primeiro gráfico aqui que eu coloquei foi f de x igual a 2x menos 2. Bom, como é que a gente faz para traçar gráficos de uma função? A gente atribui alguns pontos, né? Marca esses pontos e observa o comportamento. Entretanto, como a gente já sabe que o gráfico da função afim é uma reta e que uma reta fica definida quando eu conheço dois pontos distintos dela, a gente vai fazer isso, tá? A gente vai atribuir dois pontos, tá? E determinar essa reta. Mas eu vou, além disso, eu vou chamar a atenção de vocês para dois pontos importantíssimos, que são as interseções do gráfico, no caso a reta, com os eixos x e o eixo y. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, todo ponto sobre o eixo y tem sua coordenada x igual a zero, assim como todo ponto sobre o eixo x possui sua coordenada y igual a zero. Então, eu vou observar os pontos de interseção com o eixo x e com o eixo y, observando exatamente esse fato de que todo ponto sobre o eixo y possui coordenada x igual a zero e, por fim, observando que todo ponto sobre o eixo x tem sua coordenada y igual a zero. Então, observe o seguinte, vamos lá, para x igual a zero, atribuir x igual a zero. Observe que quando eu substituo x por zero, 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 2 dá menos 2. E não é por acaso que o valor de y para x igual a 0 foi igual a menos 2. Sempre que a gente substitui o valor de x por 0, o y correspondente é o mesmo do coeficiente b. Então, isso é super importante porque para vários exercícios nós vamos usar essa característica de uma forma muito prática, tá bom? Bom, e agora eu vou observar o seguinte, eu quero observar quando o y é zero. Ora, mas nós vimos ainda há pouco que o valor de x quando o y é zero é a raiz. Então observe o seguinte, quando eu faço y igual a zero, na verdade eu estou calculando a raiz. Então olha só aqui, ó, quando eu faço 2x menos 2 igual a zero, ou seja, quando eu faço a função o f de x ser zero, o x que eu tenho de retorno é a raiz. Então, observe que nesse caso, calculando a raiz, eu encontro x igual a 1. E de fato, ó, vou substituir aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Então, a gente acabou de encontrar uma interpretação gráfica para a raiz. O que é a raiz, então, sobre o aspecto geométrico? Ela é a interseção, na verdade é a abscissa de interseção com o eixo x. Pronto, agora o que a gente vai fazer? A gente vai marcar esses pontos no plano cartesiano, sabendo que esses pontos estão sobre os eixos x e y. Então aqui, ó, x igual a 0, y igual a menos 2, você encontra esse ponto sobre o eixo y. Tá aqui, ó. Fabrício, então na prática, olhei o coeficiente b. Já posso marcá-lo sobre o eixo y. Exatamente, meu amigo. Só tome cuidado que... então eu olho para o A e marco em x. Não. No eixo x você vai marcar a raiz. Pronto. Tá aqui, ó. Então, por esses dois pontos que a gente acabou de destacar, você tem o gráfico da função afim.
Então, vamos passar uma reta por esses dois pontos. E é isso, galera. Então, sobre a construção do gráfico da função afim, o que nós vamos primeiramente observar é isso. Nós precisamos de dois pontos, tá? E dois pontos que são muito importantes são as interseções com o eixo x e com o eixo y. Com o eixo x, nós temos a raiz. A raiz, maravilha! E aqui, esse cara é exatamente o coeficiente b, esse b daqui. Então, de forma mais prática, vamos tentar já fazer o item b, tá? E depois vamos comparar o que aconteceu com o gráfico da primeira, do exemplo A, e com o gráfico da função do exemplo b. Então, vamos lá. O exemplo b está aqui, ó, g de x igual a menos 2x mais 1. Então, já sabemos que quando x é 0, o y é 1. Tá lá. Substituindo x por 0, então eu já sei que a minha reta vai cruzar o eixo y na ordenada 1, tá? E aqui, né, a gente pode calcular a raiz, vamos calcular a raiz aqui, ó, menos 2x mais 1 é igual a 0. Então, a gente tem que 2x é igual a 1, né? Passando para cá fica menos 1, multiplica. Então, x, vou botar aqui no canto, x é igual a 1 meio. Beleza. Então, galera, a raiz vai ser 1 meio e o valor da interseção com o eixo y é 1. Então, vamos traçar esse gráfico. Para x igual a 1, tá aqui, ó. Vou marcar aqui 1. E a interseção com o eixo x, a raiz, é meio. Então, o gráfico vai ficar desenhado da seguinte forma. Então, tá aqui o gráfico da função. Maravilha, Fabrício. Então, é o seguinte. O que a gente pode observar comparando o primeiro gráfico com o segundo gráfico? Observe que, à medida que eu fui aumentando os valores de x, os valores de y também foram crescendo, tá? Agora, à medida que eu aumento os valores de x, olha o que acontece com os valores de y. Eles decaem. Ou seja, a primeira função nós vamos chamar de função crescente. Por quê? Porque à medida que eu aumento os valores de x, né, o sentido de crescimento é para a direita, os valores de y também aumentam. Já no segundo caso, no exemplo B, à medida que eu aumentei os valores de x, os valores de y decrescem. Bom, e o que faz isso acontecer, Fabrício? Nós vamos olhar para o coeficiente A. Então, observe que no exemplo A, o coeficiente ele é maior do que zero, ele é positivo. E aqui, na letra B, o coeficiente é negativo. Então, esse é o parâmetro que vai fazer a função ser crescente e decrescente. Então, nesse caso aqui, como o A é maior do que zero, nós vamos dizer que a função é crescente. E no segundo caso, como o A é menor do que zero, nós vamos dizer que a função é decrescente. Então, Fabrício, se eu olho para o coeficiente A, vejo que ele é positivo, eu já sei que a função é crescente. Perfeito. Se eu olho para o coeficiente e vejo que ele é negativo, ele é decrescente. Exatamente isso, tá bom? Só para finalizar aqui, esses dois primeiros exemplos, é claro que você pode tomar qualquer dois pontos. Você pode, lembrando, né, que o domínio são os reais. Você pode atribuir qualquer valor para x, tá? Encontrar o seu respectivo y, marcar esses pontos no plano cartesiano e você tem a reta, tá? Eu só quis chamar a atenção de vocês para esses dois pontos que são dois pontos particulares importantes em vários exercícios que envolvem gráficos de função afim. Beleza? Bom, então vamos para o exemplo C. O exemplo C
é da função h de x igual a 3x, ou seja, uma função linear. Então aqui fica fácil também da gente perceber o seguinte, para x igual a zero, quando eu substituo aqui, ó, 3 vezes 0 dá 0. Então, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte, quando a função ela é linear, ela vai passar pela origem do plano cartesiano, tá? Sempre isso vai acontecer. Mas aqui eu vou chamar a atenção de vocês para um fenômeno que vai acontecer. Olha só, eu vou atribuir alguns pontos aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Como a função ela é dada por 3x, então é o triplo, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, e assim sucessivamente. Bom, vamos lá. Eu vou pegar apenas dois pontos. A origem, que já está aqui marcada, e esse ponto aqui, x igual a 1, y igual a 3. Então, vamos marcar esse ponto, x igual a 1, y igual a 3. Esse ponto está aqui, né? Então, fazer aqui pontilhado. Maravilha. E vamos ao gráfico. Então, o gráfico vai passar pela origem e pelo ponto 1, 3, tá? Deixa eu só fazer uma observação. É claro que os valores que eu coloquei aqui são valores limitados pela questão do quadro também, né? A gente poderia ter colocado alguns exemplos, né, com valores, coeficientes um pouco maiores, mas o quadro me limita um pouco, tá? Então, por isso que, né, pegou só exemplos com valores pequenos e tal. A ideia aqui é mostrar o comportamento, né? E é claro que o quadro limita um pouco essa questão da construção, beleza? Bom, então, primeira observação. E uma outra observação que eu quero fazer aqui, que é super importante, é que a função linear ela é um modelo de proporcionalidade. Observe aqui, ó, quando x igual a 1, y igual a 3. Quando x igual a 2, y igual a 6, perdão. Então, se você lembrar aqui, ó, se eu tenho duas grandezas, y e x, tá certo? E eu digo que elas são diretamente proporcionais, como é que a gente escreve essa relação? Y é igual a kx. Observe aqui, ó, onde k é a constante de proporcionalidade. Então você observa que, nesse caso, se eu chamar isso aqui de y, o nosso k é 3. É a constante de proporcionalidade. Nesse caso, o que está acontecendo? À medida que eu aumento uma unidade aqui ela fica... Perdão, aqui, à medida que eu observo a relação entre 1 e 3, que é o triplo, 2 e 6 é o triplo. Então, você tem esse modelo que é super importante, tá, em diversos problemas. Então, a função linear ela é um modelo matemático, né, da proporcionalidade. Tá? E, por fim, um caso bem particular, que é o da função constante. Então, observe que a função constante, independente do valor de x, o seu y é 1. Então, por exemplo, eu posso atribuir qualquer valor aqui, menos 1. Para x igual a menos 1, y é 1, tá? É constante, é sempre igual a 1. Então, para 0 é 1. Para 1 é 1. Então, o que acontece? O gráfico da função constante, em particular, né, ela é uma reta paralela ao eixo x, tá? Então, vai cruzar aqui em 1, tá? Então, você vai ter como gráfico da função o gráfico da função constante, uma reta paralela ao eixo x. Bom, chegou a hora da gente colocar esse conhecimento em prática. Então, vamos fazer alguns exemplos. Acompanhe a leitura da primeira questão na tela. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Então você observa aí a tabela. Por exemplo, em 1980 você tinha 137 médicos, 1985, 162 médicos. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento, olha aí, importante informação, de crescimento linear no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos desse município para o ano de 2040? Bom, então vamos lá.
A questão coloca aí para a gente, de forma bem clara, que a evolução do crescimento do número de médicos se dá de forma linear, ou seja, vai crescer conforme uma reta. E toda vez que você tem um comportamento linear, o modelo que vai satisfazer essa condição é dado por uma função afim. Tudo bem? Bom, agora trata-se da gente adequar os dados para que a gente possa inserir os valores na função afim. Então a primeira coisa que eu vou observar é a seguinte: o início da contagem se dá em 1980. Então eu vou chamar esse valor aqui de x0, ou seja, é o início da contagem do tempo. Então, para o início da contagem, eu tinha 137 médicos. Então, observe que em 1985, ou seja, 5 anos depois, eu vou ter que considerar o meu x5 como sendo o ano de 1985. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, 1995 vai ser meu x igual a 15, correto? 15 anos após. Bom, beleza, só que eu só preciso de 2 pontos. Então, eu vou tomar claramente os pontos em que os valores são menores. Então, observe que para x igual a 0, eu vou ter exatamente o meu valor de b imediatamente dado por 137, como a gente viu. Toda vez que a gente faz f de 0, f de 0, isso vai ser a vezes 0 mais b. Mas quem é o f de 0? 137. Então, 137 é igual a b. Beleza? Então, observe que o f aqui está me dando o número de médicos e o x é o ano em questão. Beleza. Então, eu já sei agora que a minha função f de x, vou colocar aqui embaixo, f de x é da forma ax mais 137. Beleza? Foi? Bom, e agora eu vou usar meu outro ponto. Para x igual a 5, f de 5 vai ser 162. Então agora eu vou substituir. F de 5 é a vezes 5 mais 137. Entretanto, eu sei que o f de 5 é 162. Então vai ficar assim, 162 é igual a 5a mais 137. Maravilha. Então, arrumando aqui a equação, nós temos 5a é igual a 162 menos 137. Isso aqui dá precisamente 25 e, portanto, o a é 25 dividido por 5, que é igual a 5. Então, meus amigos, o que nós temos é a função que rege esse crescimento. Então, a função vai ser f de x igual a 5x mais 137. O que o exercício pede é a quantidade de médicos no ano de 2040. Então, observe que de 1980 até o ano de 2040, vão se passar precisamente 60 anos. Então, eu vou calcular o f de 60. Então, o f de 60 vai ser 5 vezes 60 mais 137. Observe, então, que o valor pedido vai ser 300 mais 137, e isso você obtém o valor 437, e 437 na questão é a letra de número C. Beleza? Letra C. Então aqui a gente observa um exemplo da aplicação, tá? Do conceito dado, e vamos ver um outro exemplo, na verdade, envolvendo gráfico. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y
em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Aí você enxerga os gráficos. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R$10.000 é... Vamos lá então, galera. Seguinte, já reproduzi aqui os dois gráficos. E a primeira coisa que a gente vai perceber é que nas duas situações o gráfico parte da origem, ou seja, as funções são lineares. Qual é a tradução imediata para isso? É que b é igual a zero. Então, no primeiro caso, eu vou dizer que ela é da forma x igual a A vezes t. Beleza? E observe que ele já me dá o valor aqui para x, na verdade, x aqui está sendo representado por t, para t igual a 1. Para t igual a 1, o x é igual a 20. Então, se eu substituir o t por 1, a vezes 1 dá a. E, portanto, aqui como x vai ser 20, o a obrigatoriamente é 20. Então, x é igual a 20t é a lei dessa primeira função. Já aqui no segundo caso, mesma coisa. Tenho da forma y igual a A vezes t. Novamente, para t igual a 1, o y é igual a 4. Ou seja, automaticamente, nós determinamos o valor de A, que é 4. Então, y é 4t. Maravilha! Então, com as duas funções expressas agora, eu posso aplicar os dados do problema. Ele me disse que eu tenho um faturamento lá de 10.000 e eu quero saber a quantidade de peças que eu preciso produzir. Então, substituindo aqui o y por 10, porque observe que ele escreve lá que esses valores, o faturamento está em milhar, então 10.000 são 10 milhares. Então, você vai ter 10 igual a 4t e, portanto, t é 10 quartos, que é a mesma coisa que 5 meios. Pronto. Agora eu já achei em quanto tempo eu obtenho esse faturamento. Então agora eu vou substituir na função x igual a 20t. Então fazendo x igual a 20 vezes 5 meios, observe que aqui eu posso simplificar obtendo 10 e x vai ser, então, 10 vezes 5, que é 50. Então, observe também que essa quantidade está sendo dada em milhar, e aí a resposta, portanto, é 50.000 peças, e isso você encontra no item D da questão. Maravilha, galera! Para finalizar a nossa aula, vou falar de um conceito muito importante, que é a taxa de variação. Bom, o que é a taxa de variação? A taxa de variação é o outro nome que a gente dá ao coeficiente A da reta, tá? Em alguns casos a gente chama de coeficiente angular da reta, tá? Ou taxa de variação. Bom, a taxa de variação, na verdade, ela mostra de que forma a reta cresce ou decresce, beleza? Bom, então olha só, por exemplo, observe que aqui o nosso A a gente obteve facilmente observando essa substituição, né? E que a gente também pode calcular aplicando esse conceito da taxa de variação. Então, o que são esses y2, y1, x2 e x1? São as coordenadas de dois pontos da reta. Então, eu vou ter o ponto de coordenadas x1 y1 e o ponto de coordenadas x2 y2. Então, para fixar ideias, vamos tomar, por exemplo, esses dois pontos, x1 e x2, y1, y2, correto? Ó, esse ponto aqui tem coordenadas x igual a 1, y igual a 20. Então, esse vai ser meu x1 e meu y1. Aqui, a mesma coisa. Meu segundo ponto, coordenada x igual a 3, y igual a 60. Então, aqui eu vou ter x2, y2. Então, aplicando ali na nossa situação numérica, nós temos que A vai ser a diferença entre as coordenadas y, ou seja, 60 menos 20, dividido por 3 menos 1.
3 menos 1. Muito bem. Dividindo isso aqui, você encontra 40 dividido por 2 e 40 divididos por 2 é exatamente o nosso 20. Então, o que ele está mostrando aqui para a gente? Que ele está, né, essas grandezas se relacionam e isso está crescendo de 20 em 20. Observe que na unidade, 20. Se eu quisesse aqui o valor de 2, bastaria somar mais 20. E não é à toa que 2 vezes 20 vai dar 40. 3 vezes 20 dá 60. Ou seja, na unidade ele está crescendo de 20 em 20. Galera, então ficamos por aqui. Espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima.